Olá pessoal, hoje nós vamos fazer essa linda boneca de macramê. Olá pessoal, para começar eu vou pegar aqui o barbante da linha espesso, vou fazer um cartãozinho na medida 12 por 6,5 centímetros para a gente fazer o vestidinho. Eu vou passar em volta do cartão 10 vezes, então serão 10 voltas para a gente fazer o vestidinho da nossa boneca. Vou cortar aqui o nosso fio. E agora eu vou pegar um pedaço aqui dessa linha Fiore. Eu tô usando essa linha Fiore da Euro Roma. Vou cortar, eu peguei um pedaço de mais ou menos uns 30 centímetros. E vou passar aqui no meio das nossas voltas para poder ficar bem firme e a gente não perder o meio. Então vou dar um nó antes de retirar ali do papelão, bem firminho. Tô dando um segundo nó só para reforçar. E vou tirar aqui do nosso molde. Vou dar uma ajeitadinha nos fios. E vou cortar ao meio. Nós vamos escovar. Eu tô usando aqui um pente, mas pode usar aquela escovinha para pelo de cachorro, até desfiar completamente todos os fios. Ó, que já tá bem desfiadinho. E nós vamos fazer o seguinte, acertar as beiradinhas para ficar bem arredondado, porque conforme a gente desfia, fica desigual. Então vamos acertar. Eu coloquei aqui, fiz um corte mais arredondado para ficar mais charmoso. E agora, para o cabelinho, eu tô pegando aqui um molde de 10 por 6,5 e eu vou passar nessa primeira parte 12 voltas no total. Então, nós vamos fazer 12 voltas. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Vou prender, só que dessa vez, eu vou prender na linha que eu já usei para o vestidinho. Então, primeiro eu vou colocar a bolinha. Essa bolinha, essa miçanga de madeira, ela tem mais ou menos um diâmetro de 1,5. Pode usar até o de 2 centímetros. De 2 centímetros, de 20 milímetros. Cortei aqui ao meio. Vou segurar firme aqui para não perder a medida. E vou prender bem em cima da miçanga. Então, essa é como se fosse a frente do cabelo. Gente, não precisa cortar o excesso de linha, por quê? Porque nós vamos só misturar com o cabelinho. Então, vou dar um outro nó aqui para reforçar. Já está feita a primeira parte. Para a segunda parte do cabelo, que é a parte de trás, eu vou usar esse mesmo fio. E agora nós vamos passar por 45 voltas. Então, são 45 voltas que faremos. Aqui, pessoal, já dei as 45 voltas. Vou prender com o mesmo fio. Vamos fazer a mesma coisa, tá? Passar ali
por dentro, né? E prender lá em cima na borda do nosso molde, para que a gente consiga amarrar bem no meio dos cabelinhos. Não precisa cortar, tá bom? O excesso de linha, porque ela vai só se misturar com o restante do cabelo. Então, vou prender bem, vou fazer 2 nó para ficar bem firme. E agora, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou achar aqui o meio e vou cortar. Simples, bem simples. Vou dar uma penteadinha aqui para acertar os fios. Com aquele mesmo pente. Como essa linha é fina, ela não desfia, é só para ajeitar mesmo. E ó, pessoal, tá vendo o nó aqui? Então, esse nó, nós vamos colocar ele para dentro do cabelo quando a gente for colar. Então, eu ajeito os fios de forma que o nó fique para dentro, ó. Como se fosse uma peruquinha. Vou acertar aqui o excesso de cabelo para ficar um corte igualado. Essa tesoura não está ajudando muito. E olha lá, pessoal. E agora nós vamos fazer o detalhe do nosso cabelinho. Vou fazer aqui, ó, 10 centímetros, vou pegar 10 centímetros desse cordão dourado, 10 centímetros do fio de juta e mais 10 centímetros do cordão dourado. Eu vou fazer uma tiarinha com esses fios, para dar um detalhe no cabelinho. E vou prender aqui com uma fita adesiva. Agora, pessoal, eu vou fazer uma trança com as linhas. Terminei aqui a minha trança. Eu vou amarrar com um pedacinho desse fio, só para prender mesmo, para não soltar enquanto a gente coloca. Prender bem. Tá. E vou dar aqui um nozinho. Essa boneca, ela não é difícil de fazer, porém ela tem muitos detalhes. Então, a gente vai desenvolvendo parte por parte do acabamento. Aqui vou amarrar outra ponta também, para que a nossa trança não desmanche, a nossa tiarinha. Pegar aqui a tesoura, cortar o excesso de fio. E agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos colar com a cola quente a parte de trás do cabelo. Então, eu encontro o miolinho, né? O miolinho da primeira parte da frente, para poder colar o restante do cabelo. Então, vou ajeitar aqui. Ó, a gente já tem toda a parte do cabelo. Essa parte da frente aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou dividir ao meio, para a gente poder colocar a tiara. Então, tô separando aqui metade, mais ou menos metade dos fios.
Vou pôr para frente e o restante colocar para trás. Então é um trabalho bem delicado porque a peça é pequena. Vou colocar aqui para fazer uma medida, né? Mais ou menos no centro da cabeça, um pouquinho para frente do centro. Ó, mais ou menos aqui, pra gente ver se tá bem centralizado, certo? E colocar um pinguinho de cola quente. Não colocar excesso de cola quente para não atrapalhar no visual. Então, vou fazer isso dos dois lados. Então, tô reforçando aqui a medida. Vou colocar aqui mais uma gotinha de cola quente. Cuidado, gente, para não queimar o dedo. E prendi. Então, ó, 10 centímetros deu sobra. Mas se fizer menor que isso, é difícil de trançar. Então, vou tirar aqui o excesso. Não se preocupe, pessoal, que essa parte nós vamos com o próprio cabelo cobrir. Então, não tem problema. Se quiser usar outro acabamento também, fique à vontade para criar. Agora, com o restante do cabelo da frente, nós vamos fazer uma trança. Também isso é a escolha. Eu resolvi fazer uma trança porque eu gosto bastante de boneca trançada. Então, vamos fazer uma trança com as duas sobras do cabelo da frente. E também é uma forma de cobrir a tiara, a emenda da tiara. Tô fazendo até o finalzinho do cabelinho. E agora, pessoal, depois que eu ajeitar, eu vou só prender aqui para facilitar para eu modelar o cabelinho. Tô prendendo com o mesmo fio do cabelo para que não apareça, né, para que não apareça. Ele fica camuflado lá no próprio cabelinho. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou trançar também. Aqui, pessoal, então, ó, já fiz as duas trancinhas, certo? Agora, com uma pinça, gente, com pinça é mais fácil, tá? Eu vou tirar mais ou menos metade do vestidinho, vou separar metade, vou dar um nozinho nesse cordão e medir. Eu vou medir mais ou menos a altura que eu quero que fique o bracinho, tá certo? Isso pra mim, esse tamanho tá bom. E agora eu vou cortar e fazer um nó na outra pontinha. Esse nozinho é como se fosse a mãozinha da nossa boneca. E aí eu vou medir o meio dos bracinhos para poder depois colar. Vou usar aqui a cola quente. E só um pinguinho. Medindo aqui a metade e nós vamos lá colar os nossos bracinhos. Agora, pessoal, eu volto para frente, dou uma ajeitadinha com o pente. A gente sempre vai estar ajeitando. E vou colocar o cinto da nossa bonequinha com esse cordãozinho dourado. Opa! E aí, nós vamos fazer o seguinte, vamos dar quantas voltas quiser. Eu dei entre 3 a 4 voltas, para mim foi o suficiente. Eu vou cortar aqui, e aqui nesse elo que eu deixei no começo, eu passo por dentro a outra ponta para poder esconder onde nós iniciamos. Se quiser, pode só cortar o excesso desse cordão dourado. Eu preferi fazer um lacinho para que dê um charme já no nosso vestidinho. Então, vou fazer um pequeno lacinho aqui, que já é um charmezinho para o vestido.
Vou tirar o excesso da linha. Essa minha tesoura tá um pouquinho ruim. E agora, gente, eu vou ajeitar o cabelinho aqui para nós terminarmos de fazer o cabelinho. Então, vou dar uma ajeitadinha aqui. Conforme a gente vai penteando, vai soltando um pouquinho de linha, né? Do algodão da linha. Ó, pessoal, tô colocando cola quente e vou acertar aqui a trança, posicionando de forma a cobrir a borda da tiara. E aí a gente já vai moldando o rostinho da nossa boneca. Vou prender aqui atrás as duas trancinhas. Bem simples, eu posiciono onde eu quero, né? Bem no meio. Coloco um pinguinho de cola quente. Bem pouquinho, gente, para não aparecer o excesso de cola. E prendo. E agora, eu vou fazer com um pedacinho de linha, a linha rústica. Eu vou fazer com um pouquinho dessa linha, com um pedacinho dessa linha, um pequeno lacinho para colocar ali no cabelo da nossa boneca. Vou tirar o excesso da ponta. Por uma gotinha de cola. E, gente, olha que gracinha. Com a própria linha que eu usei na tiara, tô fazendo um lacinho. E agora eu vou só ajeitar aqui a nossa boneca. Pessoal, nós vamos pegar a pinça agora e vamos colocar as perninhas. Vamos fazer da mesma forma que nós fizemos com os bracinhos. Vou dar um pequeno nó na pontinha. Vou medir mais ou menos a medida que eu quero para nossa boneca. Corto e dou um nozinho na outra pontinha. Aqui também é a mesma coisa, né? Como se o nozinho fosse os pezinhos dela. E aí eu vou medir o meio. E lá que já está separado, vou colocar uma gotinha de cola quente. E vou prender ali. Tô usando a pinça para não queimar a mão. E agora é só voltar o vestidinho, dar uma acertadinha para que ele volte pro lugar. E é isso aí, pessoal. Ó, ela tá quase pronta. Que fofinha, gente, a tiarinha dela, o lacinho atrás. Olha que graça que ficou, super proporcional, né? Uma bonequinha estilizada bem proporcional. E, gente, para completar, nós vamos fazer com esse fio de barbante, né? Aquele barbante rústico de juta, 2 nozinhos que vai virar como se fosse uma pequena florzinha, que é um detalhe para nossa tiara. Vou fazer o mesmo com esse fio de juta. Vou fazer 2 vezes, né? 2 florzinhas com esse fio de juta. E agora, pessoal, vou fazer uma florzinha com essa linha dourada, com esse cordãozinho dourado. Vou fazer 2 nós, um saiu do lugar, então eu vou fazer mais um. Ó, pessoal, aí é só cortar o excesso e é bem pequenininho, mas olhando de perto parece uma pequena rosinha. Vou pôr uma gotinha bem pequena de cola quente e com a pinça vou posicionar as florzinhas. Gente, esse trabalho, essa parte do trabalho é melhor que seja feito com a pinça, tá? Porque a florzinha é bem pequenininha. E ó, pessoal, que linda que ficou a nossa boneca. Coloquei aqui num quadrinho, mas aí você pode usar onde desejar. Um abraço e até o próximo vídeo.